seguinte, é, a ideia de criar... Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. A ideia de compartilhar, de fazer esse seminário, e aí, inclusive, um dos temas, né? A gente descobriu um nome para isso, eu tenho uma proposta para fazer, a gente conseguir, ao longo do tempo, praticar essas coisas que vão ajudar a gente a automatizar algumas coisas aqui dentro, sabe? Então, o meu interesse é sempre trazer assuntos relacionados com coisas que a gente usa, para também não ficar muito fora de contexto, né? A gente chegou a tentar fazer algumas reuniões sobre Python há um tempo atrás, e eu acho que um dos motivos que a coisa não foi para frente é porque não tinha muito contexto próximo com o que a gente estava fazendo. Então, eu estou propondo esse processo. Primeiro a gente chamou de oficina, depois treinamento. Aí ontem, pensando aqui, até a Renata me ajudou, eu imaginei da gente chamar isso de webinar, queria a opinião de vocês. E aí, por exemplo, o que a gente vai trabalhar hoje, né? Eu acho que a gente deveria sempre começar com esse tipo de pergunta. O que a gente quer automatizar hoje? Eu penso que a gente tem uma dificuldade aí com essa gestão do conhecimento que nós geramos com os documentos, né? É difícil achar as coisas. A gente perde muito tempo achando isso, achando coisas que a gente sabe que está em algum lugar, né? Vou dar um exemplo que eu estou, inclusive, quero a ajuda de vocês. O Francisco fez em algum lugar, acho que um comentário ou algum issue no GitHub, sobre o padrão de nomenclatura de arquivo. Se deveria usar hífen, se deveria usar underline. Eu procurei isso e não achei, né? Então, eu acho que está difícil de encontrar do jeito que a gente organizou. Então, organizar isso melhor é meu objetivo aqui hoje, mostrar uma ferramenta que talvez ajude nisso, e principalmente automatizar essa criação, para que a gente não fique tão preocupado com comandos de terminal e tal, para que isso fique bem mais ágil para a gente, a partir do momento que a gente pratica, e que a gente se preocupe, de fato, em ter um documento bem feito, né? Porque a gente se preocupe com o texto, de fato, com a explicação, né? Então, esse é o tipo de pergunta que, por exemplo, eu acho que a gente deveria responder sempre e pensar sempre antes de criar o nosso webinar. Um outro exemplo, né, de coisas que eu acho que a gente pode começar a explorar mais é o uso da Frictionless, né? Tem muita coisa que a gente faz que já está pronto, que a Frictionless tem evoluído rapidamente com o framework dela, e eu acho que seria interessante no futuro, e num futuro próximo, a gente trazer coisas relacionadas ao que a gente faz e mostrando como que a Frictionless poderia ajudar a gente nisso. Então, assim, alguns exemplos aqui de potenciais melhorias baseado nisso tudo que nós vamos falar hoje. São esses repositórios dos issues que a gente tem. Então, eu tenho um repositório de issue que chama issue dentro da transparência, um de dados. Está pouco intuitivo, é difícil achar as coisas ali dentro. Eu acho que a gente deveria pensar um jeito melhor de estruturar isso. Eu trouxe esse Campus BO porque ele está muito bem escrito, mas eu acho que a gente pode dar um jeito melhor, né? Se a gente transforma ele num site estático, por exemplo, fica melhor de ver. Lógico, tem algumas coisas que a gente tem que avaliar se pode ser aberto ou não, porque ele tem telefone de algumas pessoas, tem alguns e-mails, tem que avaliar, né? Porque quando a gente cria o site estático, isso vai ficar disponível para todo mundo. Então, a gente tem que avaliar, mas, a princípio, o Campus BO também é um bom exemplo. E o Handbook, que é um tutorial, não, né? São vários tutoriais que a gente tem lá na organização do Transparência, que eu acho que a gente poderia organizar um pouco melhor, né? Tem coisa ali falando de Sublime, como fazer algumas configurações, que talvez fique mais fácil da gente usar com um gerador de site estático. Por que eu
pensei nisso. E por que eu mostrei esses três, né, na verdade, que podem ser melhorados, 4? Porque a gente já tem alguns exemplos de sucesso, né, baseados nessa metodologia. Então, o guia de transparência ativa é um deles, na minha opinião. É muito mais fácil procurar as coisas aqui dentro. Eu vou até colocar ele aqui, porque ele tem ferramentas de busca já nativas dentro dele, né? Então, isso auxilia demais. Então, fica fácil eu procurar as coisas aqui dentro por causa desse search. O documento de especificação que foi criado para o trabalho da Stefanini, então, ele também é um exemplo da utilização de um gerador de site estático para colocar conteúdo, também com as mesmas funcionalidades de busca, uma organização mais amigável, né? Utilização de figuras e tal, que fica mais fácil de olhar do que um arquivo dentro do GitHub. E o mais recente, que é esse manual que o André criou, que é o manual de abertura, né? Que é uma documentação que vai ficar disponível para as pessoas que buscam a abertura de dados, e aqui a gente já tem uma série de texto, de documento bem organizado dentro desse framework que é o LiveMark, que é um gerador de site estático, com ferramenta de busca também, por aí vai. Eu não vou mostrar o LiveMark hoje, eu vou mostrar outra ferramenta que eu acho que ela é até mais simples, André, do que o LiveMark. Mas, assim, independente da ferramenta, eu acho que eu queria que ficasse mais evidente o jeito de trabalhar, sabe? Então, isso é falando um pouquinho, né, do que a gente vai fazer hoje. Com os roteiros, essa primeira parte são essas definições básicas de oficina, nomenclatura, periodicidade, por aí vai. Falar um pouquinho dessa metodologia de Doc as a Code, que é uma coisa que o Francisco colocou para a gente. Eu acho que a gente deveria usar um pouquinho mais da filosofia, e aí hoje aqui é um caso prático. Eu acho importante a gente, pelo menos hoje, fazer algumas revisões do ponto de vista de utilização de comandos de terminal, de Git, configurações básicas do Sublime. Eu vejo alguma dificuldade, né, na hora que a gente vai conversar, então quis trazer isso aqui para a gente fazer uma primeira revisão. E falar, de fato, da ferramenta que é o MKDocs, qual que é a arquitetura, como que instala, como customiza, como que faz o deploy. Vocês vão ver que é muito simples e ela, de fato, usando a ferramenta e trazendo um pouquinho da metodologia do Doc as a Code, da filosofia, fica muito mais fácil focar no principal, que é na escrita da documentação. E deixei aqui um mão na massa. Não sei se vai dar tempo, gente, de fazer tudo. Eu acho que, aí já começando sobre definições, né? Eu acho que 1h30 é um tempo máximo que talvez seja ideal para a gente fazer, para não ficar muito cansativo. Como periodicidade, eu pensei da gente fazer semanal, mas uma semana mostrando o conteúdo e a outra semana sempre deixando um para casa para todo mundo, e aí todo mundo mostrando o que fez, tirando dúvida, até para não ficar tão pesado, né, do ponto de vista de criação de conteúdo, porque essa apresentação aqui mesmo foi um exemplo que ontem eu fiquei praticamente o dia todo nisso. Então, estou propondo essa periodicidade. Essas premissas que a gente já falou, né, sempre trazer um tema que vai automatizar as nossas demandas internas para facilitar o nosso trabalho ao longo do tempo, tentar trazer sempre ferramentas open source e discutir essas filosofias de facilitar mesmo a nossa vida. E eu pensei da gente divulgar isso no YouTube, porque os nossos problemas são problemas que todas as equipes aqui, por exemplo, da CGE enfrentam. Então, a gente pode levar esse conhecimento para outros, né? A gente fez uma oficina há um tempo atrás sobre a utilização do Frictionless, validação de arquivo, utilização disso no GitHub Actions, GitHub Page, por aí vai. Para o Nuke e para a Auge foi bem interessante. Não sei se a Auge está usando, mas com certeza o Nuke está. E isso é legal, né? Quando a gente vê as pessoas, o trabalho ficando mais fácil
com essas ferramentas que a gente usa. É uma proposta, queria escutar vocês rapidinho sobre isso, para a gente já partir aqui para o Mão na Massa. Gostei da periodicidade quinzenal. Eu acho muito pertinente, Gabriel, essa proposta de variar uma semana o conteúdo e vendo, e a outra o para casa, né? Que aí fica factível também para todo mundo, eu acho. Beleza. O nome, gente, eu dei uma viajada aqui e estou pensando, até coloquei isso no nossa agenda, né, de chamar isso de webinar gov.innovation, alguma coisa que indique que a gente está tentando trazer ferramentas, coisas inovadoras para dentro da administração pública, né? Eu acho que eu nunca trabalhei num lugar, André e eu discutimos isso sempre, mas eu nunca trabalhei num lugar que a gente tivesse tanta disponibilidade para testar coisa nova, testar coisa inovadora, e coisa interessante que facilita o serviço, né? Então, o próprio exemplo dessa oficina hoje, desse webinar hoje, é isso, assim. Até então, a gente está muito acostumado a mandar documento por e-mail, por exemplo, né? Um Word, um PDF, e nós temos aqui a oportunidade de simplificar isso, né? Isso, na minha opinião, para a administração pública é muito interessante. Utilizar a ferramenta de controle de versão, né? Fica aquela confusão ali em documento do Word para criar um edital, o que já entrou, o que não entrou, todo mundo já passou por isso. E aí, quando a gente vive, André, uma experiência igual àquela do Inova, onde a gente usou o Git para criar o documento, é sensacional. Eu acho que as pessoas, a partir do momento que a gente começa a divulgar isso e mostrar na prática que vai ficar mais fácil de ir abandonando essas ferramentas antigas, fica mais fácil de comprovar o que a gente está falando. Silviana está com a mão levantada aí. Eu ia falar logo depois que o André falou, mas até eu conseguir conectar o microfone. Aqui, primeiro, Gabriel, essa questão de organizar aonde as informações estão, como a gente vai dispor elas, isso é fundamental. Eu também me sinto muito perdida, e agora, assim, a gente estava tudo na nuvem, que era Git, Drive, agora a gente mandou tudo para a rede. Então, assim, realmente organizar isso e até, não sei, de repente ter não sei se o termo correto seria um catálogo, né? Um catálogo aonde estão as informações, porque mesmo que a gente esqueça, que pode esquecer, alguma pessoa nova entrar, a pessoa consulta esse catálogo e sabe, o catálogo, o Campus BO, as versões atualizadas estão no GitHub ou estão na rede? Então, eu tenho esse catálogo de onde estão as informações também, eu acho muito pertinente. E essa questão de ser quinzenal, uma semana teoria, outra prática, também eu acho muito legal. Legal. Kézia está caladinha, podemos continuar? Pode sim, pode seguir. Beleza. Kézia está em casa com 3 minutos passando mal. Tá bom. Hoje em dia está movimentado aqui. Beleza. Então tá, gente, assim, eu vou tentando, à medida que a coisa for evoluindo, aprimorar um pouco a apresentação, o jeito de mostrar, e quero sempre o feedback de vocês, tá? Vamos começar, então, já que a gente tem essas premissas definidas, aonde que eu parei aqui, exemplo de sucesso, já falando do roteiro, definições, ninguém falou nada do nome, eu estou entendendo que ele está aprovado. Vamos, de fato, então, para o conteúdo. Eu esqueci do nome, o nome também é bem interessante, esse nome, webinar. Gov.innovation, Gov.innovation. Vamos colocar, vamos ver o que vai dar. Vamos colocar aqui, então, já, vocês continuam vendo na tela, né? Sim. Doc as a Code. Isso é uma filosofia de escrita de documentação utilizando as mesmas ferramentas que os desenvolvedores usam para a criação de código. Eu até deixei um link aqui disponível para consulta, mas basicamente esse resumão é o que eu coloquei aqui no início. E o que acontece? O código,
né? Um programa, ele nada mais é do que arquivos de texto. Então, a galera simplesmente resolveu organizar isso e criar um jeito de simplificar a vida deles na hora de criar esse tipo de documento. E aí, utilizar todas essas ferramentas traz muitas vantagens para a gente. Então, dentro da filosofia, né, o que eles falam que são ferramentas interessantes para usar dentro desse bolo? Uma ferramenta para registro de issues, registro e acompanhamento, né? A gente já está muito acostumado a fazer isso dentro do GitHub, então, para a gente isso não é novidade. Funciona muito bem, eu acho que a gente faz isso já com maestria. A ferramenta de controle de versão que a gente usa é o Git, todo mundo também já está acostumado, eu acho que não tem muito a se falar, pelo menos para a gente já está bem claro a importância disso. Vamos sempre fazer algumas revisões, porque eu acho que facilita o dia a dia de vocês. A utilização de uma ferramenta ou de uma linguagem de marcação de texto, que é o Markdown, né? A gente tem até alguns outros exemplos aqui mais antigos, mas o Markdown hoje é o mais moderno, é o mais simples, e ele substitui, então, coisas mais complexas, como o Word, por exemplo, né? Escrever em Markdown, na minha opinião, usando esses editores de texto, é muito mais simples do que escrever no Word. Há a possibilidade de ter revisão de código, né? Principalmente entre pares. Então, mais uma vez, o exemplo do Inova. O texto foi feito entre 3 mãos, né? André, eu e Francisco. O André foi o principal responsável por estruturar o documento, Francisco e eu escrevemos algumas coisas, e o André foi o responsável por revisar, assim como poderia ter sido qualquer um de nós dois, qualquer um de nós três. Então, isso é muito interessante, né? E a automatização de testes para que você faça a publicação disso de uma maneira automática. Então, mais uma vez, nessa parte da automatização de testes aqui, a gente pode, inclusive, automatizar tarefas, né? A partir do momento que o texto está publicado, eu mando isso por e-mail para alguém, sempre com essa lógica de tirar trabalho repetitivo das nossas costas, porque a gente está aqui para criar coisas diferentes, né? E não ficar repetindo tarefas. Eu só acrescentaria, porque isso não está aqui na documentação, a parte de utilização de ambientes virtuais, que é uma coisa também que a gente já utiliza com frequência, que eu vou mostrar todas essas partes aqui funcionando juntas, mas porque a utilização de ambiente virtual deixa o setup do colega mais fácil, né? Então, a partir do momento que eu crio uma vez, se o André fizer o clone, ou a Silviana ou a Kézia fizer o clone disso na máquina pessoal ou lá da DTA, o setup inicial vai ficar muito mais fácil, porque todos os pacotes que eu utilizei já vão estar ali instalados. Então, um pouquinho da filosofia para a gente meter a mão no código aqui de uma vez. Eu tinha pedido a vocês para configurar ou para atestar que existe um alias na máquina de vocês para abertura do Sublime via terminal. E aí vou mostrar isso aqui e explicar por que eu pedi isso. Eu reparo que vocês, na hora de trabalhar com os arquivos, geralmente vocês abrem os arquivos usando o Windows Explorer. Eu acho mais fácil usar o terminal. E aí vou mostrar como que eu faço. É uma sugestão, viu, gente? Acho que fica menos complexo e menos coisa aberta ao mesmo tempo. E isso facilita muitas coisas. Então, às vezes eu vejo que tem dentro do Sublime ali muito arquivo aberto e de diferentes projetos ao mesmo tempo. Isso gera uma certa confusão e deixa a análise do trabalho que você está fazendo mais complexa. Então, nós vamos falar aqui um pouco desse alias para abrir o Sublime via terminal, o autosave, que também facilita bastante, porque às vezes você fica procurando algum erro no que você está fazendo, porque o arquivo não foi salvo, você esqueceu de salvar, então quando você tem essa configuração, o Sublime salva automático para você, e o comentário em várias linhas, que inclusive a gente caiu nessa ontem, né, André e eu estava trabalhando, a gente caiu nessa necessidade aí, e eu consegui provar para o André por A mais B
que é uma funcionalidade super útil para quem está trabalhando com Sublime. Estou falando muito do Sublime, eu sei que vocês usam outros editores de texto, né? A Silvana gosta muito do Atom, o Francisco gostava muito do VS Code, o André chegou a usar... como é que chama aquela lá do Python, André? O PyCharm. PyCharm. Eu já usei todas elas. A que eu mais gosto é o Sublime, porque eu acho ela mais simples e menos pesada. Não significa que vocês têm que ficar nela. Eu proponho, pelo menos os materiais, os conteúdos que eu for fazer, eu vou fazer no Sublime. E à medida que eu for fazendo coisas que vocês não têm no seu, pergunte, porque aí, às vezes, é uma extensão que tem instalada na minha máquina, que vocês não têm, e esse tipo de coisa que eu vou mostrar. Então, especificamente falando aqui da abertura do Sublime no terminal, eu vou abrir meu terminal aqui. A letra tá boa? Deve estar, né? Tá dando para enxergar. Tá tranquilo. Beleza. Eu tenho aqui eu vou entrar aqui, por exemplo, indicadores CPLAG, e eu sempre tenho o costume de navegar até a pasta aonde eu vou trabalhar, e dentro dessa pasta eu abro o Sublime. Então, o meu alias aqui é STT, eu acredito que na máquina do Windows vai ser Sublime, né? SUBL. Mas quando eu dou o STT, eu já abro aqui o Sublime dentro daquela pasta. O que eu vejo muito, às vezes, trabalhando com vocês? Muitos projetos abertos no Sublime ao mesmo tempo, né? Vocês ficam no File Open Folder, e isso vem acumulando aqui dentro do Sublime. Eu acho que no longo prazo isso gera confusão. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com uma coisa, um Sublime aberto para cada projeto, e eu acho que isso facilita. Então, a partir do momento que você tem esse alias cadastrado, abriu o Git Bash, no caso do Windows, navegou para aquele projeto que você quer trabalhar e usa o alias para abrir. O meu aqui tem um atalho Ctrl+K para abrir e fechar o menu aqui do lado esquerdo. Eu acho que fica muito mais fácil, então eu sugiro que vocês configurem isso na máquina de vocês também. Aonde que eu tenho isso já está pronto, aqui no Handbook, tem um issue template, né? Então, se você vier aqui dentro do issue e pedir para criar um novo issue, aliás, não vamos pedir para criar um issue, não, vamos lá no issue template, essa pastinha aqui, ó, setup da máquina Windows. Eu tenho essa configuração, todas essas que eu vou sugerir aqui. Então, configurar o Sublime para abrir via terminal, configurar o atalho do autosave e configurar o atalho para comentar várias linhas no Sublime. Que são todas essas coisas que eu estou sugerindo aqui nessa primeira parte de revisão, para que vocês configurem, porque à medida que nós vamos trabalhando, vai facilitando a vida de vocês, tá? Eu não vou mostrar como configura, porque é muito simples, vocês podem entrar e eu acho que esse já é um para casa para ser feito para a semana que vem. Beleza? Principalmente o autosave. Muitas vezes, a gente trabalha em um arquivo, a bolinha aqui indica que ele não está salvo, eu vou no terminal para rodar algum comando, né, dpcam, alguma coisa. Como vocês não têm o autosave cadastrado, o meu, como está cadastrado, ele muda para o xizinho, né, indicando que ele salvou automaticamente o que eu fiz. Como o arquivo não está salvo, a hora que eu rodo o comando, ele pega a versão antiga, não o que você queria rodar de fato, e aí você fica um tempão procurando um erro que não existe, um erro que foi gerado só porque o arquivo não foi salvo, tá? Então, essas são as 3 principais recomendações que eu passaria para vocês nesse momento da revisão. Só não mudar nada aqui no arquivo, né, para não ter problema. Vou fechar aqui o indicador de CPLAG, voltar para a apresentação. E aí, gente, já que... Eu posso dar uma palavrinha? Pode, claro, pode interromper a qualquer momento. Engraçado, né? O autosave. Eu tinha configurado o autosave,
Mas mexendo com essa planilha de remuneração, você acredita que eu desconfigurei ele porque eu achei melhor, porque às vezes dava alguns, assim, para a gente que não tem tanta experiência quanto vocês, né? Dava alguns problemas, aí eu precisava voltar, e como já tinha salvo, eu perdi o que eu tinha feito. Entendi. Você tem duas maneiras, né? Eu também concordo com você, né? Eu acho mais fácil. Eu estou dando aqui sugestões, viu, gente? Não necessariamente tudo que eu estou falando está escrito na pedra. Então, vocês podem ficar tranquilas. Às vezes, o jeito, né? Vocês encontraram um jeito melhor de trabalhar que se adequou à necessidade de vocês. Então, isso aí, Silvana, pode ficar tranquila. Eu falei só uma observação, assim, porque eu fiz e vi que, para mim, assim, para esse projeto específico da remuneração, que era aquelas 7 planilhas, que não funcionou. Mas a rotina não é isso, né? A rotina não é trabalhar com 7 planilhas de uma vez, né? Para essa coisa específica só. É verdade. Mas é isso, assim, é tentar ver o que vai se encaixar melhor ali para o trabalho que você está fazendo, né? Se naquele momento você viu que estava atrapalhando, desabilita e, se for o caso, volta com ele depois, sem problema nenhum, né? Eu gosto muito, para esse tipo de problema, trabalhar com a ideia do commit. Então, assim, fiz uma coisa, salvei, já comitei, e aí toda vez que eu fizer uma coisa adicional, eu tenho a certeza que eu posso voltar para trás, porque eu não vou estragar meu código, né? Então, a ideia do controle de versão é um pouco isso também. Que é o que a gente vai fazer uma pequena revisão aqui, para mostrar que isso é possível, né? Assim, a gente não precisa ficar só dependente do salvar do próprio arquivo. A gente pode voltar no tempo usando commit. Por isso que se eu faço commits pequenos e com mensagens bem significativas, fica mais fácil de eu voltar para trás, né? Que é uma coisa que a gente tem que se policiar também, né? Tentar fazer commits mais pequenininhos, porque voltar para trás nesse sentido fica mais fácil. Beleza? Beleza. Pode interromper aí sempre que vocês quiserem, viu, gente? E essa configuração de abrir o Sublime pelo terminal, tá tudo naquele issue lá, né? É esse issue template aqui, ó. Então, ele tá code, essa pastinha .github issue template, setup da máquina do Windows. Esse é um jeito de acessar essas informações. Então, aqui eu tenho um vídeo de referência, tem um link, e eu fiz um resumo aqui de como fazer isso. E aí, no Windows, não sei se a letra está muito pequena para vocês, sempre que tiver, vocês me dão feedback. No Windows, o atalho é Sublime, ou S-U-B-L, e o pontinho, não é STT. Mas, independente do jeito, é só uma facilidade para abrir o Sublime via terminal. No meu não teve ponto, não. Teve ponto, não? Mas já está funcionando. Tá funcionando. Beleza. Podemos pular para frente? Quando a gente ficar muda é porque é sim, tá? Beleza, boa. Se alguém tiver alguma coisa, se manifeste, né? Beleza. Ao contrário. É um bom acordo. Vamos fazer, então, essa pequena revisãozinha aqui com os comandos do terminal. PWD, o ls, o cd, make directory, o touch, o remove e o cat. São os que a gente mais usa, né? Então, por isso que eu pensei da gente fazer essa breve revisão, né? Então, o CD vocês já estão habituados, né? Que é para entrar dentro de uma pasta, então eu dou o CD, o nome da pasta, e para voltar o CD 2 pontinhos. Mas o PWD, ele é importante para me mostrar onde eu estou dentro da minha máquina, né? Eu estou no Linux aqui, a estrutura de diretórios é um pouquinho diferente do Windows, né? O Windows é C2 pontos, documentos, C2 pontos, download, por aí vai. E aí vai depender do jeito que se organiza, mas o PWD te dá essa visão da onde que eu estou aqui dentro. Então, eu estou dentro do meu diretório, home, eu crio sempre uma pastinha code, e dentro do code, vou voltar aqui para dentro dela, né? CD
para trás, PWD. Então, agora eu voltei uma pastinha code. Se eu dou um ls, eu vejo que eu tenho aqui o nome de organizações ou repositórios do GitHub. Então, tem o Secan, tem o dados.mg, tem a transparência, tem o Gabriel Bedornas, que é a minha organização ali dentro do GitHub. Então, eu tento organizar dentro de code as organizações e dentro da organização o repositório que eu vou trabalhar. Eu também tenho uma pastinha de testes, que aí, ou tá ou não está no GitHub, mas é mais para fazer teste. Eu vou usar ela aqui hoje para a gente fazer esses tutoriais, então eu vou passar para dentro dela aqui. Ctrl L, eu sempre vou limpando o terminal para ficar mais fácil. E o PWD, que é o primeiro comando que a gente revisou, que é para mostrar onde eu estou dentro do diretório. A partir do PWD, eu posso navegar, né, para outros diretórios, a gente já fez isso, mas para navegar, para saber para onde eu vou, eu posso dar um ls. E o ls lista para mim os diretórios que estão dentro do diretório atual que eu estou. Então, dentro dessa pasta ali, eu tenho auxílio C10, indicador Cplag, mermaid teste, e por aí vai. Então, se eu quiser entrar, por exemplo, dentro de indicadores Cplag, eu vou dar um cd indicadores Cplag, pwd, eu vejo que eu entrei, né? Porque agora eu estou em teste indicadores Cplag, e dando um ls, ele me mostra todos os arquivos que estão ali dentro. Se esse jeito de visualizar não ficar tão interessante, eu posso abrir no Sublime, e aí ele me mostra as pastinhas, né, e os arquivos organizados de uma maneira mais intuitiva, ou então usar aqui a flag LA, que me dá mais informações desses arquivos e organiza ele aqui numa sequência de lista, né? Então, eu tenho o PWD, o LS para listar tudo que está lá dentro, eu tenho o CD para entrar dentro desse diretório ou para sair, né, quando eu uso o CD voltando. E eu tenho aqui dois outros, que é o Make Directory, né, o mkdir, que é um comando que a gente usa muito, eu uso muito para criar diretórios, né? Então, eu já vou criar aqui o diretório que nós vamos trabalhar nesse webinar de hoje, né? Então, eu vou chamar ele de webinar 001. Aí, a dúvida, né, que eu queria matar antes do nosso encontro, se eu ia usar o underline ou o hífen, não consegui achar esse issue do Francisco, então vai ficar a dúvida, mas vou criar então com o hífen. Webinar 001, criei esse diretório, se eu peço para listar, eu vejo que esse arquivo que esse diretório já existe aqui no meu computador, eu vou entrar dentro dele, webinar 001, e aqui outra coisa interessante, né? Quando eu dou CD e o nome do diretório, a partir do momento que eu começo a escrever e dou um tab, ele vai autocompletando para mim. Então, usei o tab, ele completou, PWD, estou dentro do diretório, LS, não tem nada aqui dentro, eu ainda não criei nada. Vou criar o meu primeiro arquivo, que é o touch. Nós vamos falar de Markdown ali na frente, então eu já vou criar um arquivo aqui chamado Markdown, cheat sheet, que é um tutorialzinho de Markdown para a gente consultar no futuro. Se eu dou um ls, já existe esse arquivo, então, abrindo aqui, ó, ele já cria para mim esse primeiro arquivo. Então, já vimos o PWD, o ls, o cd, o mkdir, o touch, o remove, que é para remover algum arquivo. Então, eu vou criar aqui um outro arquivo para a gente só dar o cheat 2, por exemplo, dou um ls. Eu tenho esse outro arquivo aqui, eu posso usar o remove e, do mesmo jeito, eu começo a completar e dou o tab. Como tem dois arquivos com nomes parecidos, ele vai até a parte que os arquivos são iguais, eu dou um underline e ele já completa aqui o resto para mim, que aí ele já viu que o underline já tem só um arquivo dentro da minha pastinha com esse padrão. Removi ele, ls. Beleza. O remove também pode ser utilizado para remover diretórios. Então, se eu der um mkdir aqui, teste webinar,
Tem esse diretório ali, ele até aparece para mim de uma maneira diferente, né? Eu vou criar um arquivo lá dentro, teste webinar, teste.md. Se eu pedir para listar, né, tudo que tem dentro do teste webinar, ele me fala que tem o teste MD, mas se eu tentar remover ele usando simplesmente o RN, ele não vai deixar, ele fala que é um diretório. Então, Ctrl L aqui para limpar, eu tenho que usar uma flag RF, né, para forçar a exclusão desse diretório. Tem que ter muito cuidado para usar isso, porque ele apaga mesmo, não fica nem na lixeira. Você vai perder o seu arquivo, ou os seus arquivos, né, dentro daquela pasta, se você usar esse comando. Então, é bom usar ele com precaução. Acredito que todos esses comandos vocês já usam no dia a dia, então, não acho que deve ser algum problema para vocês. Se tiver, só falar que a gente exemplifica melhor. Por último, tem o CAT, ou CAT. O CAT ele me mostra o que está dentro do arquivo. Então, se eu der aqui um CAT Markdown, ele não vai me mostrar nada, porque não tem nada lá dentro, mas eu posso escrever aqui, ó, Markdown. E aí, se eu der um cat aqui, ele me mostra. Eu uso muito esse no Makefile, porque às vezes eu quero descobrir o que cada comando está fazendo, eu dou um cat Makefile, ele traz tudo para mim. Então, se eu até for acrescentando coisas aqui, né? E colocar aqui, ele traz o conteúdo do arquivo, sem eu precisar de abrir o Sublime. Isso também facilita bastante as coisas. Então, Espera aí. Você estava usando o Sublime agora para editar ele, né? Usei o Sublime para editar, mas não usei o Sublime para visualizar, né? Dei o cat aqui, ele me mostra o conteúdo. Uma coisa que dá confusão no meu Sublime é o seguinte. Com ele fechado, eu abri a linha de comando, criei uma pasta, movi para essa pasta, tudo via linha de comando, pedi para abrir o Sublime com o alias, e aí o Sublime, para mim, sempre abre com o último arquivo que eu trabalhei. Mesmo ele estando fechado, mesmo eu pedindo para ele ser aberto na linha de comando, ele sempre volta no último arquivo, sabe? Você tentou abrir ele com o pontinho? Porque o pontinho fala com ele assim, olha, abre o Sublime para mim nessa pasta que eu estou agora. Com ponto ele não abre. Pode ser que o alias não está cadastrado, né? Tá command not found. Beleza. Uma outra coisa é essa configuração dele sempre abrir num outro arquivo, você consegue... Mentira. Desculpa, porque tem um espaço entre o L e o ponto. Isso. Só que aí ele abre, beleza, da forma como era esperada, mas ele continua abrindo o último arquivo trabalhado também. Isso é uma configuração do Sublime. Uhum. Sublime, Open... Deve estar nas key bindings. Previous... Não, é tipo o autosave. Previous tabs. Store in next session, when we open... Open recente, reopen close. Aqui, ó, Open Sublime, volta reopen times from previous section. Eu tinha, o meu dava isso também, aí eu fiz essa configuração, porque é um saco. You can use the hot exit and remember Open Files Global Setting to this. Eu vou te mandar esse link aqui, não necessariamente ele vai resolver o problema, mas é uma pesquisa igual a essa, né? Sublime Text Open Previous Tabs. E aí, eu acho legal não tirar essa opção, porque facilita quando ele já abre aonde você quer, né? É a ideia do pontinho. O pontinho funcionou, né? Ele conseguiu abrir aí no diretório que você está trabalhando. Isso. Beleza. Isso.
Tá bom. Um espaço, ponto, deu. Beleza. Então tá. Já vimos aqui os comandos do terminal. Acredito que a gente não tem outras dúvidas relacionadas a isso. O comando terminal, gente, é o seguinte. No início, dá uma preguiça de usar. Até porque a gente não memorizou tudo. A partir do momento que você se força a usar, vocês vão ver que fica muito mais fácil trabalhar com esses arquivos, principalmente dos conjuntos, dessas documentações, trabalhar com a ajuda do terminal. Inclusive, eu gosto tanto que eu instalei no meu Sublime um terminal, chama Terminus. É também uma extensão. Por quê? Eu tenho aqui no meu Sublime tudo integrado. Então, eu tenho o meu arquivo de texto, eu tenho a lista dos meus arquivos e eu tenho o terminal. Então, tudo que eu rodei usando esse terminal inicial, eu consigo rodar aqui dentro do Sublime. LS, CAT, Markdown, PWD, CD para voltar, CD para entrar. Então, eu consigo executar dentro do Sublime. Eu acho que facilita bastante ter essa extensão instalada também no Sublime. Isso ajuda muito, André, na hora que a gente está executando arquivo Python, né? Então, se eu criar aqui touch teste.py, o Ctrl P aqui, eu consigo abrir meu arquivo, escrevo alguma coisa dentro dele, né? Olá, mundo. Se eu volto aqui para o meu terminal e peço para executar, Python 3, teste.py, pronto. Então, assim, sem botar a mão no mouse, eu consegui trabalhar um monte de coisa aqui usando só o Sublime. E isso eu acho que facilita bastante no longo prazo, sabe? Então, quanto mais usar só o teclado, para mim, melhor. É prática, gente. Assim, você vai ganhar velocidade à medida que você usar sempre, né? Então, se tiver alguma dúvida aí na hora de instalar o término, se quiser instalar, só me perguntar. Eu criei alguns atalhos, desculpa, para habilitar e desabilitar, porque às vezes eu não quero ele funcionando. Mas, por exemplo, eu vou fechar aqui o meu arquivo e eu vou apagar aquele arquivo ali que eu fiz, né? Então, remove teste.py. Beleza. Tranquilo? Vamos pular aqui para a nossa revisão do Git. O Git, controle de versão, né? Sempre iniciar, isso é premissa fundamental para mim. Vou fazer alguma coisa, sempre faço usando o Git, porque se eu precisar de voltar no tempo, eu consigo. Primeiro comando aqui é o git init. Eu só criei a pasta, né? Eu não liguei o Git nessa pasta. Então, se eu der, por exemplo, um git status, ele vai dar um erro. Ele vai falar, olha, eu não acho o repositório do Git aqui nessa pasta. Porque para esse comando funcionar, apesar dele estar verdinho ali, o Git, né? Significa que o Git está instalado aqui na minha máquina, eu tenho que iniciar o Git dentro dessa pasta. O que não acontece, por exemplo, dentro do auxílio C10. Então, se eu vier no auxílio C10, ele já até me indica que o Git está ligado, né? Diferente aqui do webinar. E se eu der o Git status, eu já tenho essa informação de que não tem nada para comitar. Então, criei a pastinha e comecei a trabalhar, eu git init para inicializar esse repositório Git dentro da minha pasta. Uma dica que eu dou é que o meu Git está configurado para sempre criar, para sempre iniciar numa branch chamada main, porque esse é o novo padrão do GitHub, né? Isso facilita na hora de você fazer a sincronização com o GitHub. Alguns repositórios nossos, se não me engano, o próprio AGE7 está no branch, não, o AGE7 já está na main. Mas tem alguns repositórios nossos que ainda estão na master, e aí pode ser que dê algum errinho, a gente tenha que fazer essa mudança. Uma sugestão, então, é configurar o Git de vocês
para sempre iniciar no repositório main. Acho que é o git config -- list. Page down. Alias. Em algum lugar aqui, mas aí depois eu não preparei isso. Mas tem alguma maneira de fazer essa configuração aqui para ele sempre iniciar na minha. É uma sugestão. Diga. É interessante esse negócio de main e master. Realmente, alguns repositórios eu vejo que está no main e algum master. Essa migração, ela é complicada? Como é que funciona? Não, não é complicado, não. Quando você cria aqui, ó, um novo repositório, vou criar aqui um repositório teste Silviana. Eu vou colocar ele como público, não vou adicionar nada nele. Ele supõe que você, Silviana, já criou você já tem os seus arquivos na sua máquina e quer fazer a sincronização. Como o padrão antigo era master, e algumas pessoas ainda têm configurado isso na master, ele dá esse comando aqui, ó, git branch -main, para que esse nome mude lá no seu local. Então, se eu, por exemplo, vou dar esse comando. Primeiro eu tenho que commitar, né? Então, git status, senão aquele comando ali vai dar errado, ó. Na verdade era master. Aí mudou, sem precisar de commitar. Pensei que ele ia dar errado. Você viu que ele mudou com esse comando aqui? Então, na teoria, a gente precisaria de rodar esse comando nesses repositórios que ainda estão master. Não vai dar problema nenhum se na sua máquina também tiver master. É só porque ele é um novo padrão do GitHub. E aí, eu, a partir de então, configurei minha máquina para seguir esse mesmo padrão. Consegui responder? Conseguiu, sim. Beleza. Vamos usar esse repositório que eu já criei aqui, então, para a gente não precisar de deletar ele. Eu vou só trocar o nome dele aqui para colocar o mesmo webinar 001, Ctrl+C. Ctrl+V, vou renomear. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai seguir esses passos aqui para sincronizar o que está na nossa máquina com o que está no local. Vamos só finalizar a nossa revisão. Já vimos o git init, já vimos o git status, e aí ele me mostra que tem um arquivo aqui, né, um markdown para ser comitado. Eu vou tirar, mas mesmo assim, como eu não comitei nada ainda, ele está me falando, né? Tem um arquivo que não está sendo traqueado, que não está sendo visualizado pelo Git. E aí a gente já entra nos dois comandos para realizar o commit, que é o git add, ou pontinho, ele adiciona todos os arquivos que estão em vermelho, ou informando o nome do arquivo. Então, a partir do momento que eu adiciono e dou um git status de novo, eu sempre gosto de dar o Ctrl+L para limpar, esse arquivo já passa a ficar verde, porque ele já foi para um lugar diferente da minha memória, que a gente chama de staging, mas ele ainda não está salvo. Para eu salvar ele, git commit -m, e aí eu dou uma mensagem que seja significativa para aquele trabalho que eu estou fazendo. Nesse caso aqui, eu vou dar só um commit inicial. Então, git status, eu não tenho mais nada para fazer, está tudo salvo. Um git log, ele me fala, olha, você fez um commit inicial 10h24, no dia 4 de outubro. Daqui a pouquinho eu consigo voltar no tempo se eu precisar. Se eu salvei uma coisa errada, se eu fiz uma coisa errada, eu consigo voltar, né? Então, se eu escrevo um monte de coisa que voltava antes, Gabriel, Késia, Silviana, e aí salvou, Silviana, né? Perdi tudo que eu tinha feito. E tá errado, né? Eu fiz coisa pra caramba e em algum lugar tá errado, eu não estou conseguindo verificar, achar, quero voltar no tempo. Se eu der um git status, ele me mostra que o arquivo mudou,
mostrando, inclusive, aonde, né? O git diff ele é bom para isso. Mas eu posso dar um git restore, pontinho, e aí ele volta o arquivo para o momento que ele estava antes de eu cometer aquele erro. Pensando que eu estou sempre comitando o meu arquivo em pequenos pedaços, né? Essa é a parte boa da coisa. Muito cuidado, gente, para usar o git restore pontinho ou git add pontinho, porque ele vai sempre adicionar ou restaurar todos os arquivos que tiverem erro. Às vezes você quer fazer isso só para um, e aí seria bom criar o hábito de ter o git restore ou o git add passando o nome do arquivo que você quer trabalhar. Beleza? Gabriel, uma dúvida que eu tenho, já que você está no git add. Uhum. Eu tenho vários arquivos, mas quero adicionar parte deles. Ok. Parte dos... Isso. Eu consigo adicionar, vamos supor, eu tenho 5 arquivos, eu quero adicionar só 3. Eu consigo ir adicionando só 3 depois da commit, ou eu tenho que adicionar da commit, adicionar e da commit? Não, eu consigo adicionar. Então, vamos criar aqui 3 arquivos, tá? File1.md, file2.md e file3.md. Então, se eu der um git status, ele me fala que tem 3 arquivos para ser adicionados, né? Que ele ainda até mostra, ó, esses arquivos não estão no Git ainda. E eu até vou colocar aqui outra mudança, que é aquela antiga, né? Késia, tô deixando o André de fora aqui, coitado. André. Beleza. Então, olha a diferença da mensagem. Vou até limpar aqui. Git status. Ele está falando o seguinte, olha, um arquivo você modificou, que é o Markdown cheat sheet. 3 arquivos você criou. O que você quer fazer? Se você dá um git add pontinho e depois um git status para ver o que aconteceu, ele colocou tudo isso na staging para você. Não é o que você quer fazer. Você quer salvar só esses primeiros 3 aqui no commit, correto? Então, eu vou tirar esses arquivos da staging, git restore stage, ele até fala, ó, use git restore stage to unstage, para tirar eles da stage. Então, stage, pontinho. Nesse caso, eu vou usar o pontinho, que eu quero tirar todo mundo. Então, git status me mostra que está tudo como antes. E eu quero comitar só esses 3 arquivos. Git add, não pontinho mais, eu vou adicionar os arquivos que eu quero. File 1, file 2, file 3. Perfeito. A minha dúvida é se eu tinha que colocar git add, o arquivo 1, git add, o arquivo 2. Eu posso no git add ir enumerando os arquivos que eu quero. Vai funcionar também. Então, se você fizer git add, arquivo 1, git add, arquivo 2, git add, arquivo 3, vai funcionar? Ele vai dar esse mesmo resultado aqui, só que você vai ter mais trabalho. Então, você pode usar um mesmo git add para adicionar vários arquivos. Perfeito. Beleza? Inclusive, se você quisesse adicionar, vamos dar um restore aqui de novo, né? Git, restore, staged, pontinho. Aí ele... Git status, tá tudo vermelhinho de novo, né? Git add, file 1, git status. Só o primeiro arquivo que tá verdinho, tá vendo? Os outros não. Git add, file 2, git status. Os dois estão verdinho, tá vendo? Daria no mesmo. O ponto é que você vai trabalhar mais. Então, você pode fazer tudo junto. Beleza? Perfeito, essa era a dúvida. Se eu podia, no mesmo comando git add, ir enumerando os arquivos que eu quero. Não precisa ficar dando git add toda hora. Precisa não. Você pode fazer desse jeito. Estou com os 3 arquivos adicionados ali. Aí sim eu dou commit, né? Git commit -m para colocar a sua mensagem. Adiciona arquivos exemplo de Silviana. Então, se eu quiser aqui, ó, git log
Primeiro, o status, né? O que eu tenho aqui para comitar? Só as mudanças no meu cheat sheet. Se eu der um git log, ele vai me falar que eu tenho um commit inicial e tem um commit onde eu adiciono os arquivos de exemplo da Silviana. Ah, tá errado. Eu quero voltar no ponto antes de eu adicionar os arquivos da Silviana. Eu consigo mudar aqui, ó, pelo número do commit. Eu der um checkout, eu vou voltar num estágio, e ele até me fala, onde aqueles arquivos não existiam no meu commit, no meu projeto. Beleza? Perfeito. Git CO main. Eu tenho um alias aqui que é o CO, que é o checkout. Git checkout main. Tá tudo aqui do jeitinho que eu deixei. Vamos ver se tem mais algum comando para a gente visualizar. Git status, git log, git add, git commit, git clone e o git push. O git clone e o git push fazendo sincronização com o GitHub, né? Então, se eu quiser clonar um repositório, né? Vamos clonar aqui o handbook. Git, transparência, handbook. Eu quero trabalhar com esses arquivos na minha máquina. Eu vou copiar aqui o endereço. Nas máquinas da Kang, a gente sempre usa o HTTPS. Aqui na minha máquina, eu uso o SSH. Então, eu copio ele aqui. Eu vou no terminal, ó. Vou mudar para uma pastinha, para minha pastinha de teste, pwd. Lista aqui os diretórios. E eu simplesmente dou um git clone com aquele endereço que eu copiei. Ele vai copiar todos os arquivos para a minha máquina. E aí eu posso entrar dentro desse diretório, listar, ver todos os arquivos que estão ali dentro, ou visualizar ele no Sublime. Então, tudo que está aqui no GitHub, para um repositório que já existe, né, no GitHub, eu consigo trabalhar. Mudei um arquivo, git add, git commit, git push, para levar esse arquivo para o GitHub. O André mudou um arquivo lá na máquina dele para esse repositório do handbook. Antes de trabalhar com o arquivo, eu dou um git pull para trazer essa mudança para a minha máquina. E aí a gente sempre mantém os repositórios que estão no GitHub e os repositórios que estão na minha máquina sincronizados. Beleza? Beleza. Vou apagar isso aqui. Então, CD, volto para o teste. RM, RF, porque nós estamos falando de um diretório. Não tenho mais handbook aqui na minha máquina. Agora eu vou sincronizar esses arquivos. Antes eu vou só limpar, né? Se eu der aqui um git status, eu vi que eu tenho mudança ali no meu cheat sheet. Eu não quero essas mudanças. Git restore ou markdown cheat sheet ou pontinho. Muito cuidado com o pontinho. Então ele tira aqui as mudanças para mim. E eu vou dar um remove no file 1. E aí, mesma coisa, Silvana, eu consigo dar... incluir todos os arquivos num comando só. File 3, eu vou remover todos esses arquivos. Viu lá? Git status. Git adiciona. Aí eu vou dar o pontinho, porque eu tenho certeza que são só esses 3 arquivos. Git commit -m. Remove arquivos de teste Silviana. Ficou claro, gente? Beleza. Vamos fazer essa sincronização, né? Já que a gente está falando de Git, GitHub, quando eu crio um repositório em branco, ele me dá aqui o passo a passo, né? Para eu criar um README, para eu dar o git init, a gente já fez, para adicionar esse README que a gente criou aqui no comando de cima, nós vamos fazer isso daqui para frente, para a gente comitar essa mudança. E aí, ó, esse comando aqui é o endereço, a sincronização que existe entre a minha máquina local e o repositório do GitHub. Basta eu copiar e colar ele aqui, que ele está adicionando esse endereço aqui na minha máquina local. Se eu der um git remote -v, eu vejo que ele adicionou. Então, o origin, em geral,
é uma denominação que me mostra que essa máquina está ligada com algum repositório do GitHub. Quando eu faço isso e dou um git push origin main, eu vou pegar todo esse código que eu criei aqui e vou jogar para o GitHub. Perfeito. E aí os meus repositórios agora estão sincronizados. Toda vez que eu fizer uma mudança no meu local, eu tenho que adicionar, comitar e fazer um push para que ele venha para o GitHub. Se o André, a Silviana ou a Kézia fizer uma mudança, eu tenho que trazer isso para a minha máquina. Em geral e preferencialmente, antes de eu fazer qualquer mudança, eu dou um git pull. Esses conceitos do git pull e do git push estão tranquilos para vocês? Vou até adicionar o pull aqui que eu esqueci. Esses conceitos estão bacanas, né? Beleza. Então, vamos pular aqui para a nossa... E aí, gente, eu acho que eu vou ter que finalizar, porque já tem mais de 1h30. Eu vou ter que finalizar, acredito, dentro da revisão do Markdown. E aí a gente pensa como que nós vamos fazer para o restante da apresentação, tá? Mas vamos falar aqui do Markdown. É uma linguagem de marcação, ela é muito mais fácil de utilizar para criar textos do que outros jeitos de escrever, igual eu dei o exemplo do Word. Ela é utilizada pelo GitHub e amplamente por ferramentas open source na internet. Então, toda vez que eu escrevo uma notação Markdown lá no GitHub, ele converte aquilo para HTML e me mostra aquilo em formato de um cabeçalho legal ou de uma lista ordenada. E ele é atualmente amplamente utilizado para a criação de documentação. Inclusive, a gente utiliza muito, né? Nós estamos só fazendo uma revisão aqui para reforçar alguns conceitos. Eu estou criando agora, estou tentando fazer um blog, eu coloquei esse link aqui para vocês, que é esse tutorial, eu só deixei aqui no slide informações básicas, né? Do Markdown, que é um Markdown que todo mundo, que é a sintaxe que em todos os lugares a gente vai conseguir utilizar, e a sintaxe do Markdown estendido, que nem em todos os lugares funcionam. No GitHub, por exemplo, funciona, mas no MKDocs, que é a ferramenta que a gente vai utilizar, por exemplo, não, e aí para isso a gente vai ter que instalar alguns plugins. Mas como no GitHub funciona e como no meu preview de Markdown também funciona, a gente vai completar aqui o nosso cheat sheet rapidinho. Vou copiar tudo que eu coloquei ali e vou colar aqui. Então, cabeçalho. A gente faz o cabeçalho usando Bem. Hã? Não, desculpa, meu microfone estava aberto. Ah, tá. Cabeçalho. E aí a gente vai do 1 ao 6, não vou fazer todos aqui só para a gente ganhar tempo. Faço 3 nesse momento. E aí é que tá. Para eu visualizar isso, ou eu tenho que ter um servidor rodando, que eu vou instalar com o Markdown no futuro, ou eu jogo isso para o GitHub, e aí eu consigo ver essa conversão, ou eu uso uma ferramenta aqui, uma extensão, chama Markdown Preview, e eu configurei um atalho para isso, para que eu consiga ver essas mudanças aqui no meu browser. Então, à medida que eu for construindo, né, isso aqui vai aparecendo e eu consigo visualizar como que está ficando. O texto em negrito, o texto em itálico. Então, o texto em negrito e o itálico eu vou usar o asterisco, 2 asteriscos para o negrito, 1 asterisco para o itálico, e o resultado vai ser isso aqui. A citação, eu vou usar esse sinal de maior e menor, né? Gabriel falou no webinar. Como é que eu escrevi? Webinar, gov.innovation. E aí ele dá esse formato bonitinho, né? De que eu estou citando o que alguém falou.
A lista ordenada... É engraçado, né? Um dos motivos que eu gosto do ato é isso, porque você vai digitando em Markdown e já vai aparecendo. Exato, ele tem essa função que é bem legal e que o Sublime não tem. Você precisa de instalar a extensão e aí ficar dando o Alt Tab, né? Então, por isso que tem ferramenta que tem algumas funcionalidades que é mais legal que a outra, né? Isso que eu gosto muito do ato. Assim, para as especificações, né? Para o Sublime, eu gosto muito de fazer documentação, data pact, esquema, eu acho melhor. O que é uma coisa, né? O Francisco fazia muito isso. Para algumas coisas ele gostava mais do VS, para outras ele usava mais o Sublime, para outras ele usava não sei o quê. Então, assim, vai do que você está fazendo de fato, né? Não tem problema nenhum usar mais de um. Pelo contrário, se for ficar mais fácil para fazer aquela demanda, vamos usar outra ferramenta. Tranquilaço. Então, bora usar o Atom também. E o PyCharm. E o PyCharm, exatamente. Eu não O estou Sublime falando... é mais simples, né? O Sublime é minimalista. Todas as facilidades você tem que ir instalando pacotes. É isso que me atrai nele, né? Mas eu acho que tem coisa que o VS Code, por exemplo, hoje está muito bom. Que é um bom teste para a gente fazer, inclusive é um bom tema para o nosso webinário. A lista não ordenada, então a gente já tem aqui duas listas, né? A lista ordenada que eu faço com essa sintaxe e a lista não ordenada que eu faço com o tracinho, e aí ele cria uma bolinha para mim. Bloco de código em linha, eu vou usar aqui o backstick ou a crase. E os links, essa sintaxe aqui de link. Eu até coloquei aqui esse site, é um site para geração de imagem, chama Ingur. Vamos colocar aqui, ó, criei o link, vou entrar nesse site, e aí para a gente não precisar de armazenar as nossas imagens dentro do nosso projeto, igual vocês fazem no Ingur, nas pastinhas estáticas, a gente pode usar o Ingur. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, do portal de dados abertos, FN print. Vou printar aqui essa imagem e vou levar para o nosso site. Mas, em vez de deixar essa imagem salva lá na minha pasta, eu vou salvar ela aqui na internet. Não preciso de estar logado. Dou um Ctrl+V, ele já reconhece. E aqui eu consigo copiar o link da imagem e colocar aqui, por exemplo, na anotação de imagens do Markdown. É muito parecido com o link. Diga. Você me deu outra dúvida aqui. Uma coisa que eu fiz quando estava nesse campus BO da Vale, a gente tem mania de realmente salvar a imagem na parte static, né? Isso. Só que lá na Kang eu comecei a escrever a documentação no próprio Git. Aí eu copiava a imagem e arrastava ela. Aí na hora que eu eu cheguei aqui em casa, fui fazer um Git pull, né? Eu vi que as imagens não vieram na pasta static. As imagens vieram no meu documento, mas deve ser que estava salvo num desses arquivos aqui. Ele salva automático, deve ser? Não sei, você teria que me mostrar. Não sei. Agora você me deixou em dúvida. Depois Depois você me mostra. Depois te mostro. Tá. Porque eu arrastei automático, salvei, peguei a imagem, dei um print, né? Cortei e arrastei. Normal pro Git mesmo, que eu estava trabalhando no Git. E a imagem ficou lá, tipo, com um endereço, assim, um código, um endereço, sabe? Mas não veio a parte estática depois. Mas eu consigo abrir, mexer, visualizar ela normalmente. Entendi. Não, tem que ver. É por isso que eu estou sugerindo aqui, né, mais uma coisa para a gente usar, que é esse site, que ele é bem legal. Ele dá o link, e aí quando você tem que colocar o PNG aqui, para ele só informar para o Markdown a sintaxe, e aí ele já salva a imagem aqui para você, sem a necessidade de ficar salvando esses arquivos no nosso computador, no projeto, que aí são passos a mais. Então, eu achei essa ideia de usar esse site bem interessante.
Esse site, você salvou ele em algum lugar para a gente pegar depois? E vai ficar aqui no repositório e também tem na apresentação. Ah, beleza. Beleza? É bem interessante mesmo. E tem as partes aqui para finalizar, gente. Aí eu acho que é bom a gente encerrar para não ficar muito longo. Essa parte do Markdown, que é um Markdown estendido. Não funciona em todos os visualizadores. Por coincidência, ele funciona no GitHub e ele funciona aqui na minha extensão. Então, se eu usar aqui para mostrar para vocês, vocês vão ver que eu consigo criar tabelas, e aí eu consigo trabalhar com tabelas, porque eu também tenho uma extensão aqui que chama Table Editor. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Nome, idade. E aí, se eu... Ana. 10. Maria. 5. Essa extensão, quando eu dou um tab, não formatou não, Table Editor, Current View, não está funcionando. Só para fazer eu passar vergonha aqui com vocês. Não é Ctrl M, não? Tab M, não. Sintaxe. A minha... A sua configuração, né? Mas, enfim, independente dele funcionar, dele ficar bonitinho aqui, ele tem que funcionar aqui na view, porque a sintaxe dele é totalmente independente de estar bonito ou não no documento, ela vai funcionar aqui na hora que o Markdown renderiza a coisa para você. Tá bom? Lista de tarefas, que é uma coisa que a gente utiliza muito nos issues. O GitHub tem isso, então, né? A gente colocar aqui essa listinha, ele vai aparecer bonitinho aqui para gente. Bloco de código em mais de uma linha. Então, se eu quiser colocar um código aqui em 2 linhas, né? Def Olá Mundo, simulando a escrita de um código Python, né? Olá Mundo, ele vai colocar aqui para mim também. Os emojis vão funcionar aqui belezinha. Então, Snake, Heart, aqui bem startupeiro, Rocket, ele pega... Deixa eu perguntar outra coisa. Esse lista de tarefas, aí a pessoa consegue ir clicando nele um tique ou não? No GitHub, sim, né? Aqui nesse visualizador meu, eu teria que marcar aqui um xizinho e aí ele vai aparecer. Mas se a pessoa está no GitHub, ela dá um tique. Ela dá um tique, exatamente. Funciona muito bem. Pensando em usar ele para nossas listas de prioridade do portal, que aí vai dando um tique que foi feito. Eu não testei no Markdown na extensão que nós vamos instalar, mas pode ser que funcione sim. Mas de todo jeito, você vem aqui no Markdown e dá um xizinho. No GitHub, isso funciona como uma luva. Perfeito. O taxado funciona muito bem aqui. Então, entre 2 til, o tis, não sei o plural de til. E o realçado foi o único que não funcionou aqui, porque essa extensão minha não deve suportar, quando a gente instalar uma biblioteca aqui, ele vai funcionar numa boa. Você perguntou uma coisa... tá. O que eu vou colocar aqui para vocês também, que eu gosto bastante, que é esse emoji cheat. Vou colocar o link dele aqui, porque ele tem vários emojis e fica bem legal quando a gente está escrevendo as coisas. Usada, fica mais amigável, né? Então,
vocês verem que funciona. Eu vou colocar esse link aqui dentro da nossa documentação, né? Aqui nos links, por exemplo. Ok. Como uma lista não ordenada, né? Ó. Então, tá. Emoji. Se eu voltar aqui, a minha listinha, quer ver? Aqui, ó. Aqui é a minha listinha. Dos meus links e da minha sintaxe. Então, tirando esse realçado que não funcionou, porque ele está dentro do Markdown estendido, e aí nós vamos instalar um plugin para ele funcionar no Markdown, o resto tudo funcionou. Eu vou parar por aqui, vou comitar esse código. Então, vamos abrir aqui dentro do meu Sublime, o meu editor. Git status. Ele modificou ali o meu arquivo. Git add markdown. Ops, sem esse K aqui. E vou comitar. -m. Adiciona sintaxe markdown. Git pull, git push, na verdade, origin main, para ele levar para o GitHub, para a gente fazer essa sincronização com o GitHub. F5. Se eu entrar nesse documento, eu vou ver que a configuração foi respeitada aqui, porque o GitHub faz essa leitura. Inclusive, ó, o realçado ele não faz. Que legal. Beleza? Então, essa é a nossa revisão aí para as configurações de Sublime, Terminal, Git e do Markdown. Eu acho que um bom exercício seria vocês tentarem reproduzir todos esses comandos que a gente fez. E no próximo encontro, como provavelmente as dúvidas serão pequenas ou poucas, a gente dá sequência no restante aqui do tutorial. Pode ser? Ok. Pessoal, eu cheguei bem no final, tá? Vocês me desculpem, depois eu vou assistir a gravação. Aí, depois, quando vocês terminarem, eu queria pedir para o Gabriel e o André, por gentileza, interromper a gravação e a gente continuar aqui, tá? Beleza. Se quiser interromper, já acabamos, Flávio. Eu queria antes, ô Gabriel, só ver se consegue me ajudar numa questão aqui. Uhum. Lá daquela configuração do Sublime, lá no início, a gente comentou a dificuldade que é ele ficar reabrindo o último arquivo que foi trabalhado. Você me mandou uma dica aqui, né, de um issue no FAQ do Sublime. Uhum. Deixa eu compartilhar aqui só um minutinho. Eu não consigo alterar. Você está vendo a minha tela? Estou vendo sua tela. Então, aqui eu abri Preferências, Sublime Settings. Ok. E achei o conceito aqui que eu tenho que modificar Open Files in New Editor. Tá nunca. Ok. Eu queria mudar para Always. Mas pelo que eu estou ouvindo, não é aqui. Eu estou digitando no teclado o lugar onde eu troco essa configuração. É no lugar do lado aí, ó. Você tem que copiar isso aí. Aí do lado, depois do show encoding, aí você vai e põe uma vírgula no final. Isso. Salva e vamos testar. E a outra coisa assim, é de fato a mesma dificuldade que eu acho que você apontou, aí falando um pouco de filosofia, né? De onde achar as coisas, embora aqui
tem a questão que está posta, né? Tem as pessoas contribuindo, mas parece que sempre falta um pedaço. Então, assim, eu fiquei uns 20 minutos aqui procurando, né, em paralelo, e eu tinha esquecido que essa parte aqui eu tinha que copiar e colar, né, do lado aqui. Uhum. Mas, assim, é sempre muito custoso, de fato, porque aqui não tem tela, não tem ilustração, né? Não tem um GIF. Então, só para compartilhar uma frustração que é recorrente, né? Essa reflexão da gente querer melhorar e achar as coisas de forma mais prática, eu vejo em qualquer lugar. Então, as pessoas ajudam, postam aqui, mas parece que sempre falta um pedaço, né? Então, assim, não foi o suficiente o link para chegar na janelinha aqui do Sublime. Aí outra coisa, você citou o Terminus, é esse aqui mesmo? É muito bom. E aí, só para dar um outro exemplo disso que eu acabei de falar, a gente fica tentando se esmerar nas instruções, né? Instalação, não tem nenhuma frase, ó, package control, né? Então, para um neófito no Sublime, ou a pessoa já tem que saber, ou ela vai ter que procurar em um outro lugar como é que instala os pacotes, tá vendo? Esse tipo de coisa, André, que eu acho que a gente deveria criar o nosso Stack Overflow, né? Então, a minha proposta do Mão na Massa, que eu estava em dúvida entre o Campus BO, eu acho que a gente tem que ter um lugar ali onde vamos escrever perguntas e respostas, né? E esse é um exemplo disso. Ou tentei instalar o Terminus e não consegui. A documentação está muito ruim. E aí, como a gente vai ter todas essas ferramentas disponíveis, né? Eu vou poder usar imagem, eu vou poder usar emoji, eu vou poder usar link, eu vou poder usar GIF, porque o Markdown vai me dar todas essas funcionalidades. Eu tento escrever o mais assertivo possível, né? Então, eu vou focar meu tempo na escrita e não na maneira de disponibilizar isso para o nosso público interno ou externo. E aí, só que a gente tem que criar esse hábito, né? Descobri uma coisa, resolvi um problema, vou lá e registro. Esse aqui na prática, né? Eu digitei aqui install packages e tal. Terminus. Peraí. Só voltar aqui. Package control, install packages, né? Aí ele vai abrir, se você colocar o Terminus. Ele não está achando. Essa é a zebra. Eu lembro que eu tive dificuldade de instalar esse pacote. E eu devo ter registrado isso nas minhas notas. Porque ele não funcionou assim de fato, né? Uma coisa é um conhecimento que eu posso compartilhar aí com você e que a gente já pode usar ele para começar a criar esse nosso repositório de gestão do conhecimento. Tá. Para não atrasar aí a finalização e que a Flávia vai querer tratar com a gente, eu vou tentar tocar isso aqui depois e a gente corre em paralelo. Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta, Gabriel, fora isso que você apresentou hoje. Você vai à Cang amanhã? Vou. Ajuda a gente na configuração do computador da remuneração? Ajudo. A gente começou isso semana passada, né? É. Ajudo. A gente tinha que dar relembrar os vídeos, né? Porque nós passamos erro por erro lá nos vídeos. Mas o erro é só aquele... Mas eu dei uma olhada nos vídeos, aquele erro lá que apareceu no computador da Cang, e eu não encontrei, não. Não apareceu lá na nossa... É um erro relacionado ao Windows. Ao Windows, o Windows, uma coisa que está falando que não está atualizado do Win lá, não é